Pessoal, boa noite. É muito bom ver a comunidade reunida para debater assuntos pertinentes a nós, né? Nós estamos executando essa assembleia aqui hoje por convocação dos moradores, conforme todos sabem, abaixo-assinado de 169 pessoas, e para discutir exclusivamente aqui sobre a mão e contramão da Ana Penha Barcelos e Anderson Fidalgo, e também sobre a rota do ônibus linha 609 Barra do Jucu, né? Nós preparamos alguns slides aqui, mas é mais questão de conhecimentos mesmo, para a gente estar dando início à nossa assembleia, né? Os assuntos debatidos de hoje será a votação e alteração da regra de trânsito mão e contramão da Avenida Ana Penha Barcelos e Anderson Fidalgo, conforme a solicitação do abaixo-assinado que iremos apresentar a seguir. Votação para alteração do itinerário de transporte coletivo, ônibus Transpol 609, conforme solicitação do abaixo-assinado em anexo. E é importante salientar também que a reunião, hoje a nossa Assembleia Extraordinária está sendo gravada, né, como do costume, só para avisar todos os moradores aí. Estou adiantando. Aí, isso aí. O anúncio da Assembleia está sendo gravado, transmitida pelo Instagram da Associação Barra do Jucu. E pode passar. As regras da Assembleia: quem pode votar? Moradores maiores de 16 anos que comprovam residir ou possuem imóvel na Barra do Jucu pelo menos um ano, conforme o artigo 5º do Estatuto vigente, apresentado documentos com entidade de foto, né? Nós pegamos aqui os CEPs de todo mundo, né? E vamos, a partir do rosto a rosto, fizemos a comprovação das pessoas que realmente moram e têm foto. A regra da Assembleia: a primeira convocação foi às 19h30, já tinha dado quórum de 40 pessoas. Nós concordamos aqui de esperar um pouco mais para chegar às outras pessoas, aos outros moradores. E a gente já pode dar prosseguimento também, porque já foi dado o andamento do processo. Pode ser. Bom, artigo 20 do Estatuto da Marabá. A Assembleia Extraordinária será convocada a qualquer tempo por decisão da diretoria executiva ou por solicitação do Conselho Fiscal ou ainda por requerimento de no mínimo 80 moradores maiores de 16 anos. A nossa Assembleia está sendo convocada a partir do abaixo-assinado que nós recebemos de 169 moradores. Então a Assembleia está totalmente válida. Pode ser. Passou? Você já foi, pode passar. Bom, como todos tiveram acesso à convocação, aqui está o abaixo-assinado, né? Quem quiser presenciar, visualizar o abaixo-assinado por completo, ele está aqui na mesa à disposição para quem quiser fazer algum tipo de conferência, né? E agora, antes de mais nada, eu gostaria de convidar à mesa o nosso presidente da Associação de Moradores da Praia da Ponte, Marcos Borracha. Marcos, chegue, Marcos. Faça compor a mesa aqui com a gente, por favor. Quer dar alguma fala, Marcos? Não? Boa noite, gente. Desculpa aí. Boa noite. Estamos juntos, hein? Conversando com os representantes do abaixo-assinado, o nome daquela representante ali é a Tânia Maia. Ela ficou de dar uma fala aqui e depois passar a fala para outra representante também do abaixo-assinado para a gente dar andamento ao processo aqui das votações, tá? Tânia, por favor. Boa noite, gente. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de me desculpar com algumas pessoas do grupo, o qual eu fui um pouco indelicada, mas eu estava me sentindo muito pressionada. Por quê? Infelizmente, teve um probleminha no texto, tá? O texto do abaixo-assinado, o qual não foi citado o nome da Rua Alfredo Sidney. Isso aí virou uma terceira guerra mundial, e com razão. Não adianta, documento vale estar escrito.
Então, por saber disso, eu recorri à associação, fui muito bem recebida, o Oscar me deu toda a atenção, o Raul, e pedi a eles que nessa reunião pudesse desconsiderar a falta da Alfredo Cisne. Então, nós estamos aqui para isso, tá? Para ser discutido um itinerário novo, ou da forma que permanecer, não sei. A única coisa que eu posso dizer para vocês é: Alfredo Cisne é entrada e saída da Barra do Escuro. Jamais vai ficar fora. Então eu vou chamar aqui a Magali, com a sua permissão, né? A Magali redigiu o texto, a Magali que fez todo o trabalho. Então, Magali, por gentileza, você pode vir explicar? E mais uma vez, gente, olha, eu fui muito grossa no grupo, mas eu me senti muito pressionada, porque as pessoas estavam falando que nós fizemos aquilo intencional, e não foi. Tá? Então vocês me desculpem. Quem se sentiu ofendido, me desculpe. Oi, gente, boa noite. Eu quero, primeiramente, repetir o pedido de desculpas da Tânia. Não foi nunca, em hipótese nenhuma da gente, retirar rua nenhuma. A única rua no texto que está citada pelo nome é porque é a única rua que a gente fazia questão de incluir, que é a Vaz Coutinho. Todas as outras não foram citadas. Não fala como que o ônibus vem da rodovia para o centro, não fala por onde ele vai passar para chegar na praia, não fala por onde ele ia passar lá no final para poder pegar a Vaz Coutinho de novo. Por exemplo, se a gente tivesse, qual que era a intenção? Se a gente tivesse colocado Alfredo Cisne, e eu vi várias propostas até interessantes, de gente dizendo para retornar pela Humberto Lodge, Humberto Lodge. Se tivesse escrito lá Alfredo Cisne, essa proposta de Humberto Lodge já não seria possível. Então a intenção foi não colocar nome de rua nenhuma, porque todas já estavam no trajeto e o texto ele explica bastante que o objetivo é ampliar o trajeto circular. Nunca foi encolher, nunca iria ser encolhido, principalmente na Alfredo Cisne, que é uma rua tão importante para a Barra. Mas a gente errou, porque quando a gente faz um texto que vai ser lido por um público grande, a gente tem que prestar bastante atenção. E como ficou levantado esse artigo, a gente está aqui de novo pedindo desculpa e de novo falando que não foi intenção nenhuma, nunca, em nenhum momento, de todas as pessoas que participaram, eu redigi o texto, todo mundo conferiu, de todas as 170 pessoas que assinaram, nunca foi a intenção de ninguém retirar a rua. A intenção era acrescentar. Então, espero que aceitem as suas agentes e comentários. Ok. Magali, eu peço que você continue aqui para a gente falar sobre a questão do primeiro ponto que nós vamos abordar, que é a questão do trânsito, né, da questão mão única e mão dupla. Pode ser? Já vamos começar o primeiro assunto abordado? Tá ok. A questão a gente vai abordar o primeiro ponto agora, que é a questão da mão dupla na Bem Barcelos e na Alice Fidal. E depois das explicações da Magali, nós vamos dar a dinâmica da votação, tá? Eu vou precisar da colaboração de todos que estão aí atrás também, que assim na hora que for fazer a votação, entrar na quadra, que nós vamos fazer a separação por lado, né? Quem é a favor e quem é contra a proposta sugerida. Então, gente, a questão da mão dupla, a gente sabe que a gente sempre sofreu com problema de trânsito causado pelo estacionamento irregular de visitantes. No início, quando tudo começou, na outra administração ainda, foi feito um pedido de que fosse mudado o trânsito somente nos finais de semana e feriados. Mas esse foi o pedido que partiu da comunidade ainda na administração passada. Mas não foi isso que foi implantado. Foi implantada uma mudança que ficou diária. E essas modificações diárias, na verdade, criaram mais problemas do que trouxeram soluções. Se a gente for fazer uma comparação, essas mudanças que foram feitas foi como tentar matar uma mosca com um tiro de canhão. Ninguém vai dar um tiro de canhão dentro da sua cozinha se tiver uma mosca na bancada, porque vai destruir a cozinha inteira. E foi o que aconteceu aqui na Barra. Deram um tiro de canhão que não matou a mosca, porque os visitantes, mesmo com ônibus tendo saído da praia, mesmo com a mão única, os visitantes continuam
do mesmo jeito. Então a mosca continuou vivinha e a barra ficou do jeito que está. Todo mundo vivendo um caos, tendo que circular. E esse custo, na verdade, se a gente for contar quantas vagas, todo mundo tem orgulho dos restaurantes que a gente tem. A gente acha importante ter vaga para visitantes, mas esse custo que a gente está tendo no dia a dia, já passaram mais de um ano, já se passou, estão resultar em torno de 8 vagas. Eu não medi com treina, mas contando lá, aumentou em 8 vagas o número dos que param certo, né? Se forem contar os irregulares, se eles puderem, eles param até em vaga duplex. Mas, se for contar mesmo, se eles pararem no lugar certo, tudo isso que a gente está passando é para render só mais 8 vagas ali para a região dos restaurantes. Então, a proposta é pedir que a gente repense se tem sentido isso. Eu vim agora de carro da praia até aqui, eu passei por um carro movimentando só ali no centrinho, ali pertinho. Fora isso, não passei por nenhum carro se movimentando, gente. A gente é obrigada a dar uma volta ao mundo, não só a gente, o visitante também. Comércio sentido, até os próprios restaurantes sentiram. Se o visitante do restaurante, o cliente do restaurante, ele chega e não acha vaga, ele é obrigado a dar essa mesma volta maluca que a gente está sendo obrigado todo dia. Entendeu? Então é isso que a gente quer trazer aqui para ser repensado. Explicando tecnicamente por que não funcionou. Para colocar mão dupla em qualquer lugar, tem que poder fazer segundo caminho. Tem que poder fazer binário. O que é binário? Uma rua vai e a outra vem. Normalmente a primeira paralela, não obrigatoriamente, mas uma rua vai e a outra vem. E entre essas duas, uma que vai e outra que vem, tem que ter várias ruas que possibilitem a pessoa que quer retornar fazer o retorno aonde for mais conveniente para ela. Só que o desenho da barra não permite isso. Quem entrou, quem caiu na besteira ou foi obrigado a entrar na mão única, o visitante que vive perdido por aí, não sabe nem por onde que vai sair, entendeu? E esse que foi todo o problema. Vou diminuir aqui, que se deixar eu fico falando. Tá, a gente sempre... Vou precisar... A gente escutou nesse ano inteiro que a gente tem tentado reverter isso, a gente escutou com argumentação que não pode, porque apesar do Código de Trânsito, dos manuais de trânsito preverem a possibilidade de fazer via reversível, que é isso o nome do que a gente quer, que somente aos finais de semana, só o primeiro, que é somente aos finais de semana, a rua funcionar em mão única. E durante a semana ela funcionar em mão dupla, e o ônibus só durante o final de semana não passar por ali, isso se chama via reversível. Então, apesar de ela ser prevista nos manuais técnicos, Vila Velha não tinha uma lei específica dizendo que isso era possível. Agora, desde novembro do ano passado, foi promulgado pela MOB, o nosso prefeito, o prefeito atual que editou essa lei. Esse artigo 30 aqui, abaixa um pouquinho de respeito pela MOB, mas... Aí, essa lei é o PLAMOB, tá? Em novembro de 2022. E como instrumento de gestão do trânsito dentro de Vila Velha, o primeiro instrumento que aparece listado nessa lei é exatamente o que a gente quer, que é restrição e controle de acesso e circulação permanente ou temporário de veículos motorizados em locais e horários pré-determinados. É isso que a gente quer, que no nosso caso, a restrição de mão dupla se dê nos finais de semana e feriados, no horário de tantas às tantas, né, durante o horário de movimento do restaurante. Então, essa é a proposta, que a gente possa voltar a viver em paz e tranquilidade aqui dentro da Barra, sem precisar dar essa volta ao mundo por todos os tipos de buracos que a gente tem aqui na rua. É isso. Obrigado, Margarida. Vamos fazer então está apresentada a proposta do abaixo-assinado da mão única a mão da mãe contra a mão nos dias de semana e fim de semana, mão única. É isso, Margarida, de acordo com a lei apresentada aqui. Vamos fazer então essa votação aqui hoje em Assembleia?
Repetir aqui. A proposta é a mão dupla nos dias de semana normal e a mão única nos fins de semana e feriados, de acordo com a lei, baseado na lei, não é isso? Margarida, só volta aqui para deixar bem claro para todo mundo, quando for votar, não haver dúvidas, né? Margarida, tem como você voltar aqui só para deixar bem claro para todo mundo, para não haver dúvidas na hora da votação. Essa votação é apenas para a via, tá? Não ao ônibus. Isso. A votação é para a rua. Tá, gente, só uma observação que fizeram ali. A gente tem sentido realmente a resistência da parte da prefeitura em implantar essa possibilidade de reversibilidade. Vila Velha tem, Itaparica, isso acontece todo domingo, que eu conheço Vila Velha só, Itaparica, que acontece no domingo, né, que vira rua de lazer. A gente tem uma utilização de via reversível, mas aí no caso é estacionamento, bem na frente, no centro de Vila Velha, ali na Champanhar, em frente à Caixa Econômica e ao Banco Itaú, ali tem um estacionamento reversível que só funciona aos sábados. E antigamente na Missão Praia da Costa, aquela rua que dá retorno na Missão Praia da Costa, ali no Farol, era rua reversível, mas depois acho que a Missão comprou tanta casa em volta que virou só uma única via no sentido do retorno. Mas até antes de eu mudar daqui, ali era rua reversível. Então, quer dizer, a gente não vai ser o único caso em Vila Velha, já tem outros casos que isso acontece e funciona. Como a gente sentiu essa resistência grande nesse tempo todo, tentando reverter essa mão única sem sentido, se a prefeitura tiver alguma resistência em entender a necessidade de moradores, entender que os moradores não podem ficar o ano inteiro dando volta para poder conseguir 8 vagas no final de semana, aí a proposta é que fique mão dupla direto. Certo? Certo, gente. Então vamos fazer a votação. Tá. A gente vai fazer a votação da proposta. Vou pegar aqui. Instantinho. Elícia. Cadê a Elícia? Me ajuda aqui. Vamos fazer ajudando a contagem aqui. Então vamos lá, gente. De acordo com a proposta apresentada aqui pela Magali e pelo abaixo-assinado. Quer falar, cara? Também? Pessoal, rapidamente, boa noite. Aqui eu vi que algumas pessoas estão confusas, né? O que foi falado já perguntaram ali umas 2 vezes. A nossa proposta é que a mão seja mão dupla. E aí os projetos, se a prefeitura entender que ela tem projeto para o final de semana, que seja um projeto, né? Que venha final de semana, que veja as vagas. Porque a prefeitura, em todo esse ano de reunião, a prefeitura em momento nenhum cedeu para o primeiro pedido, que era mão dupla durante a semana e finais de semana mão única. Então a prefeitura não abriu mão disso. Então é importante que a gente entenda que o objetivo é que seja mão dupla e que se a prefeitura tiver projetos de final de semana, rua de lazer, rua que seja colocado como projetos, mas que seja mão dupla. É isso que estava falando? Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida do que se pede? Isso, feriados também, né? Mas que aí sejam projetos, porque senão a prefeitura fala, não, a gente não aceita fazer final de semana, aí continua mão única. Não, o objetivo da comunidade, né, vai ser votado agora para que seja mão dupla e em casos esporádicos ela vira mão única. Obrigada. Beleza, Karina. Então vamos fazer essa votação aí, gente. É o seguinte, quem for a favor dessa proposta apresentada aqui agora, a gente vai pedir que levante a mão, por favor. Quem for. Eu pedi também para se reunir mais próximo aqui, para ficar enquadrado na imagem, para a gente ter. Para ficar mais fácil. Ficar fácil de conferir também depois, qualquer coisa. Então, eu gostaria agora, quem é a favor da proposta apresentada agora, por favor, levante a mão. Por favor, deixa a mão. Não abaixar, tá, gente? Por favor.
pegar aqui. Então, de acordo com a Assembleia, aqui passou então a proposta, tá? Aprovada a proposta de novo grupo na Antônio Barcelos e na Santidade. Sim, gente, isso é importante a gente ressaltar isso aqui também. A gente está, isso aqui está tudo documentado, isso é um documento, a gente vai apresentar isso como desejo da comunidade à prefeitura, tá? Então não é que vai mudar, que mude amanhã ou não, a gente está levando imediatamente isso como desejo da comunidade à prefeitura para que essa mudança seja feita, tá? Só para deixar bem claro para todo mundo. Por enquanto está funcionando da forma como está funcionando agora. Inclusive devido à obra da Cezan, mas isso aqui vai ser documentado, está tudo documentado e vai levar o desejo da comunidade junto à associação para a prefeitura, tá bom? Só para deixar claro. Bom, gente, já foi aprovada a primeira pauta, né? Vamos dar andamento à nossa proposta. A nossa proposta não, a segunda pauta, que é a questão da linha 609, trajeto do ônibus da Barra do Jucu. Eu vou explicar como que está acontecendo o trajeto hoje e como está documentado dentro da CETURB. Então nós preparamos 2 mapas para deixar bem claro para as pessoas como que o ônibus está funcionando hoje e como que o ônibus está protocolado dentro da prefeitura, dentro da CETURB, que ele age normalmente sem as obras da Cezan, ok? Bom, essa rota que está sendo executada é a rota modificada devido às obras da Cezan. A rua Vasco Coutinho está hoje numa situação muito difícil, todos nós sabemos, né? É uma coisa que também nós estamos brigando para estar, junto com o Marcos, com a Associação do Praia da Ponte, brigando para que a rua Vasco Coutinho seja repavimentada durante esse período de 1 quilômetro. A Vasco Coutinho ela tem uma extensão de 1 quilômetro, mas isso é uma assunto para depois. A rota modificada devido às obras da Cezan. O ônibus hoje está entrando na rua Joaquim Lira, rua Antônio Santos Leão, depois Joaquim Lira no vermelho, rua Antônio Santos Leão no verde, pega um trecho da Vasco Coutinho no azul, a Avenida Ana Penho Barcelos no azul mais escuro, a Avenida Anderson Fidalgo é esse roxo, e Alfredo Cisne, que é o roxo também, depois volta para a Rodovia do Sol. Esse é o percurso sendo executado pelo trajeto do ônibus hoje, com a obra da Cezan em andamento. O trecho que está protocolado dentro da CETURB, a rota que o ônibus está percorrendo com a Vasco Coutinho normalizada. O ônibus ele vem para a Rodovia do Sol, entra na Alfredo Cisne, que é o roxo, passa pela Vasco Coutinho, atravessando o bairro, rua Antônio Santos Leão, e depois ele pega a rua Agenor Laranja, e depois volta à Rodovia do Sol. Esse é o percurso que o ônibus está protocolado dentro da CETURB, sem as obras da Cezan. Eu gostaria de convocar aqui novamente o representante do abaixo-assinado, que trouxe a proposta para a gente, para estar confrontando esse percurso. Então, o percurso normal do ônibus, sem as obras na Vasco Coutinho. Tá? Eu estou convidando novamente a Magali, que é uma das representantes do grupo, e vai falar sobre esse assunto. Aí você vai ficar dando problema, né? Só para explicar, hoje esse percurso que a CETURB está fazendo não é o percurso que é válido por assembleia. Na última assembleia que teve aqui, eu estou vendo muita gente que teve na última, foi votada e levou por quase 5 vezes a mais o percurso passando pela praia. Tá? Só por algum motivo que a gente não consegue entender e nem cabe comentar agora, porque já passou, a gente está tentando resolver. Isso não foi planejado.
percurso aqui da Vaz Coutinho, tá certo? Então, mas mesmo a gente tendo, que é o que vale em Assembleia, em votação em Assembleia, postando em ata, mesmo a gente tendo garantido que a gente poderia até brigar com isso, no caso, até judicialmente, se a gente quisesse, não é o caso de fazer isso dentro de um bairro que todo mundo se conhece, todo mundo se gosta, não tinha cabimento a gente judicializar isso, mas até poderia ter sido. A gente só tentou, passamos um ano tentando. A intenção, o tempo todo, quando a gente começou a tentar mudar essa rota do que a CETURB está fazendo, era já desde o começo ampliar, porque a gente percebeu que a Barra precisa de muito mais do que o ônibus só passando na praia como sempre passou. Então, a partir daí que a gente está hoje aqui, para tentar ampliar o percurso todo, circular pela Barra toda da melhor maneira possível para atender bem o morador e poder atender também bem ao turista. Só deixar uma coisa clara também, Maria, assim, porque os dois percursos, como você disse, que foram postos em Assembleia e foram votados, eles foram levados à Prefeitura. Então, assim, não cabe só. O nosso papel é trazer os anseios da comunidade à Prefeitura. Então, assim, não é a Morabar que muda o trajeto de ônibus. Só deixar claro isso, tá? Então, porque isso passa pela Prefeitura, nos cabe hoje fazer esse trabalho como estamos fazendo agora, para levar isso à Prefeitura e brigar por isso, tá? Só para deixar claro essa situação. Queria propor, essa questão do ônibus é uma questão bem complicada, que se arrasta por muito tempo, assim, desde quando a gente assumiu, e foi uma questão do trânsito, assim, e do trânsito do ônibus, uma questão de uma gestão passada, não exclusivamente a nossa. Então, a proposta hoje, como vocês viram na abaixo-assinada, a Margarida explicou mais cedo e a Tânia também, houve não foi uma questão de tirar o Freio Cisa do abaixo-assinado, mas a gente entende que não há uma necessidade de votar aquilo, porque não tem como o Freio Cisa ficar sem ônibus, é o que a Morabar entende. Diante disso, a gente quer propor o seguinte, aqui hoje em Assembleia, que é para facilitar todo o entendimento de toda a comunidade, a gente quer criar uma comissão com alguns moradores que representam essas regiões da Alfredo Cisa, da Vaz Coutinho, da Praia e do centro da Barra. A gente vai criar essa comissão para poder, junto a essa comissão, com a associação, discutir a rota do ônibus, fiscalizar esse processo na Prefeitura. Então a gente quer trazer os moradores que querem discutir essa rota do ônibus com a gente. Por quê? Porque é muito difícil hoje. A gente escuta a rota de todos os lados, vem uma rota daqui, vem outra rota dali, vem o WhatsApp daqui, vem o WhatsApp de lá. Então, acho que para todos é interessante que todos sejam contemplados. Nós já vimos muitas ideias boas surgindo essa semana de contemplar o bairro inteiro. É interessante que a praia seja contemplada, que a Vaz Coutinho seja contemplada, mas a gente precisa dar representatividade para isso. Então, a proposta hoje para a gente fazer aqui em Assembleia é o seguinte: a gente vai criar uma comissão entre vocês, os moradores. São 2 moradores por região, essa comissão, que a gente vai explicar agora. E essa comissão, são 3 moradores por região, desculpe, 3 moradores por região. Que essa comissão, junto à associação, vão batalhar a Prefeitura para criar a melhor rota do ônibus e o entendimento de pertencimento aqui dentro do bairro. Então, são 3 moradores da Alfredo Cisa, não que moram exatamente na Alfredo Cisa, mas ali do Campo Independente, na Tamu, enfim, que representam aquela região, assim como 3 moradores que representarão a Vasco Coutinho, tá? 3 moradores que representarão a praia e 3 moradores que representarão o centro da Barra, porque a gente consegue criar com mais facilidade o entendimento do que cada um precisa, do que cada região precisa, chegar no consenso junto à associação e batalhar na Prefeitura com isso, que é muito mais fácil do que ficar escutando rota de um, rota de outro, e a gente vai chegar em lugar nenhum. Vale a pena lembrar que, para a gente chegar nessa proposta, nós conversamos com os representantes do abaixo-assinado que chegou para a gente, e encontramos aquela dificuldade
por conta de várias propostas surgindo, várias abastinadas surgindo, e a gente não tem como fazer várias assembleias por conta da rota do ônibus. Então a gente sabe que todo mundo quer que o ônibus passe próximo às suas casas, então nós vamos fazer esse debate com os moradores, os usuários de ônibus, certo? Porque vai facilitar o debate da estrutura das ruas. Tem o ônibus, ele não consegue fazer curva em algumas ruas, a gente tem que ter ciência disso. Então a gente tem que dar voz a vocês, para vocês discutirem internamente, chegar no bom senso e trazer para a gente estar votado, para a gente estar apresentando aqui e ser votado de acordo esse trajeto aqui. Aí vocês vão aprovar ou não o projeto apresentado. Então é isso. A ideia é de criar essa comissão agora, tá, gente? A gente cria essa comissão e seja um trabalho, inclusive, ágil, assim. Criar essa comissão para já sair daqui de uma reunião marcada com os representantes de cada área, para a gente entender junto à associação. A gente vai fazer essa reunião com os representantes e levar já de imediato isso à prefeitura. E a gente entende que todos têm que participar desse processo do ônibus. Porque fica difícil para um, fica difícil para outro, a gente entende. Então todos têm que participar desse processo do ônibus. E a gente entende que, sendo os moradores próximos a gente, o morador pode fiscalizar esse processo. Essa comissão pode fiscalizar esse processo na prefeitura e como está andando, e também pode auxiliar na rota do ônibus. Tá? Quem é a favor da criação da comissão, por favor, levante a mão. Bom, acho que eu também unânime, né? É o seguinte, gente, gostaria também, pode abaixar, por favor, gostaria de que vou falar por cada região, e a gente vai construir isso junto aqui no momento. Vou falar por cada região, e quem quiser, de cada região, quiser participar da comissão, por favor, vai levantar o braço, tá? Karine, você consegue anotar os nomes para mim, quem for levantando o braço? Quem quiser se apresentar e ser voluntário para participar dessa comissão, se apresente, vem aqui na frente para todo mundo estar conhecendo. A Karine vai assinar anotar os nomes primeiro, porque pode ter mais gente que vai participar. Tá ok. Então vamos lá, olha só, gente, é importante agora. Essa região daqui da Feira de Cisne é uma região que contempla muitos moradores, inclusive uma grande parte da Barra do Jucu. Então, nessa região aqui, que é uma região muito importante, de muito movimento e muito importante para o ônibus, a gente gostaria, quem se candidataria a participar dessa comissão do ônibus, por favor. Sarita, pode vir para frente, por favor. Da Feira do Cisne, por favor. Da Feira do Cisne? Da Feira do Cisne, essa é a Feira do Cisne, tá? Feira do Cisne. Quem... Nessa região aqui, gente, quem mora nessa região aqui da Feira do Cisne, que gostaria de participar da comissão para debater a rota do ônibus. Mais algum morador da Feira do Cisne? Pode falar. Não tem mais. Alô? Não, sim, só para lembrar, como ele lembrou aqui, essa comissão também vai participar de acompanhar o processo, não só da prefeitura, da CETURB, junto da associação, tá? É uma comissão que vai ajudar nesse processo do ônibus e criar essa rota. Essa comissão que vai criar essa rota. Ok. Aqui, mas você vai representar a Associação da Praia da Costa, então você vai participar desse processo de qualquer forma. Nós temos aqui o Nilton e a Sarita representando a região do Alfredo Cisne. Agora nós precisamos de 3 moradores. Tem mais algum morador da Alfredo Cisne presente que queira participar? Lucas. Beleza. Então, Nilton, Lucas e Sarita. Vamos agora para Vasco Coutinho. Rua Vasco Coutinho. A Rua Vasco Coutinho é um trecho bem grande, né? Então seria interessante a gente abranger o máximo possível do território. Então, um morador mais próximo aqui da elevatória da Odilon Rondon, um morador mais próximo da ponte e um morador mais próximo do posto de saúde, né? Nós temos aqui a Tânia Maia, Vasco Coutinho, o Anderson Jesus e o nome da senhora? Pode ir, Eusana? Pode ir, Eusana.
Vamos para a praia agora. Agora nós vamos precisar de 3, também é um trecho muito grande, né? Nós vamos precisar de 3 representantes. É importante ter um representante da Ana Penha Barcelos, né? E da Ana Fidal. O da Ana Fidal precisa de ter 2 representantes. Um, se possível, próximo da escola e o outro próximo do castelo. Oi? O Joaquim? Não, o Joaquim é aqui, em cima. Tem algum representante da Ana Penha Barcelos aqui, que é o usuário do ônibus? Alguém da Juventude Ferreira? Não, pode ser, não precisa ser usuário. Não precisa ser usuário, não, gente, só para deixar. Trazer a responsabilidade de trabalhar com bom senso aqui. A região da praia ali, da região da praia, que é contemplada como ônibus, que gostaria de participar. 3 pessoas aqui: Fabiana, Gabriel e Magali. É isso, né? Magali. Ok. Fabiana, Gabriel e Magali. Okay. Agora a região do centro da Barra, né? Que é tratada como centro da Barra. Nós temos aqui o Duda Pinheiro, mais algum representante? Novinho, mais algum representante que seja próximo ao centro da Barra? Precisamos só de mais um para fechar a comissão e ter a aprovação dos senhores. Mais um representante do centro da Barra? Precisa de mais um, gente. Alguém que represente aqui o centro, não? Alguém? Bom, então a gente vamos relembrar os nomes das pessoas aqui, participantes dessa comissão. Vamos chegar mais para cá, gente, para a gente fazer só quem concorda com a comissão, aí a gente... Vamos relembrar os nomes também. Vamos lá. Na região da Alfredo Cisre, nós temos o Lucas, Niltinho e Sarita, né? Na região da praia, nós temos a Fabiana, Magali e Gabriel. Na região da Vasco Coutinho, nós temos a Tânia, o Anderson Jesus e Eusana. E na região do centro da Barra, nós temos o Daniel e o Novinho. Todos concordam com essa comissão para estar trabalhando sobre os interesses da comunidade, portanto, do ônibus. Por favor, levanta a mão e faz a aprovação. Bom, nós temos aprovado por unanimidade praticamente. Agora a gente vai trabalhar em cima disso, marcar a reunião com os comissionários para estar discutindo sobre o projeto do ônibus, né? Só um importante assim, porque isso eu acho que tem representatividade para o bairro, para a gente discutir essa rota. Além disso também, nós temos um papel de fiscalização também, não só da associação, mas de todos os outros órgãos, como a Prefeitura e a CETUB, para que o desejo do bairro, feito aqui em Assembleia e vindo da comissão, seja realizado. Lembrando também que, a partir da comissão, a votação dessa rota, a proposta dessa rota, vai ser votada em Assembleia e assim a gente direciona para a Prefeitura e a CETUB. Bom, já podemos sair daqui com uma data, né, para a gente estar trabalhando em cima disso. Essa semana todos estão disponíveis aqui para estar marcando a reunião, a gente abre um espaço para estar fazendo isso aí. Qual dia vocês estão disponíveis para isso? Tem a possibilidade essa semana? O bom que já faz isso. Vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir um grupo. Esse grupo eu vou pegar o telefone de todos, adicionar todos a esse grupo, a comissão será discutida dentro dele, marcaremos a data, as datas das reuniões será exposta no grupo Oramora Barra, e aí todas as datas da reunião da comissão vai ser passada para o grupo, para todo mundo ter ciência do que está sendo debatido. E aí pegamos a proposta, apresentamos em Assembleia, a Assembleia delibera e nós levamos a proposta para a Prefeitura. Tá ok? Pode falar, pode falar. Mais equilibrado e não ter questionamento, eu sugiro ficar a possibilidade de, se aparecer, parece que não tem hoje aqui, se aparecer uma terceira pessoa para compor essa comissão representando o centro, eu proponho
que ela possa ser, então, somada à comissão, para não deixar o centro desequilibrado, fica todo mundo igual. Ok, nós não podemos participar da Assembleia da Comissão, porque nós fazemos parte da associação, e o Marcos também não pode participar da comissão, porque ele também faz parte da associação. Então nós fazemos a parte do meio de campo dessas reuniões, beleza? Se surgir uma nova pessoa que queira participar dessa comissão, todo mundo está de acordo, e essa pessoa do centro da Barra em participar, pode levantar a mão, por favor, só para ter a confirmação. Beleza. Então, eu acho que a nossa reunião hoje foi bem sucedida, a gente pode já criar esse grupo, dar andamento a isso, o mais rápido possível, para a gente sanar o mais rápido possível também essa discussão que perdura durante muito tempo dentro da Barra. E aí a gente consegue dar andamento também e dar tranquilidade para a associação conseguir resolver outros problemas que é pertinente também à comunidade e que a gente consiga trazer a solução desses outros problemas. Então, eu posso declarar aqui finalizada a reunião. Sim, pode falar. Sim. Podemos propor um prazo aqui de 30 dias para a gente chegar com a próxima proposta. Não, é porque eu tenho que convocar a reunião e a gente tem muita demanda também em outras questões. Então, a Assembleia, 30 dias, eu acho que fica válido. Então, 30 dias aí, alguém está com o calendário para poder me ajudar, por favor? 30 dias para a Assembleia. A gente já marca a Assembleia. 30 dias contando a próxima segunda, a primeira segunda, tá? Dentro dos 30 dias. 30 dias para a Assembleia Extraordinária. Você tem um calendário aí para me ajudar? 30 dias à frente? 21. São 19 a 26. Vamos marcar para o dia 19? A segunda-feira, dia 19, está todo mundo ok? Assembleia já com a proposta feita pela comissão. A Assembleia vai ser apresentada a proposta da comissão para confrontar essa execução que está dentro da Setur. Ok? Dia 19 de junho. No mesmo horário, aqui no mesmo local, a gente vai debater o mesmo assunto. Ok? 19 de junho, todo mundo de acordo? Pode levantar o braço aí só porque é um modo de comunicação, gente. Entendi. Beleza, então. Está aprovado, a gente pode dar por encerrada a nossa Assembleia por hoje e agradeço a presença de todo mundo para